amigos da Resende Web TV, estamos aqui mais um Toró de Parpite, mais essa conversa nossa aqui toda semana, com pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que ajudam a transformar a nossa comunidade, que qualificam a nossa gente como uma comunidade equilibrada, uma comunidade de fé, de importância, generosa, né? Isto é que a gente traz as conversas aqui, sempre aqui na Resende Web TV, no Toró de Parpite, aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. O nosso convidado hoje é um convidado especial, porque a gente já estava querendo fazer essa entrevista com ele faz um tempo. Ele chegou aqui com uma missão muito importante e já agradou quem ele veio ajudar, com quem ele veio trabalhar, que são nossos irmãos da Igreja Presbiteriana aqui de Nova Resende. É o pastor Giancarlo. Tem uma história de vida bonita, é um cara que conhece bastante coisas e está aqui para bater um papo com a gente, dizer para a gente quem ele é, né? Esse papo aqui que é amplo, ele é ecumênico, ele é uma comunhão de ideias e de percepções. A gente vai aprender com ele, aprender a conhecê-lo melhor. Pastor Giancarlo, muito obrigado por ter vindo aqui, atender nosso convite. Obrigado também por ter acolhido aquele momento muito bonito lá na sua igreja, o culto do minuto de silêncio de reflexão pelo Covid-19. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Luizinho. É uma honra, uma alegria estar aqui contigo. Realmente já faz tempo que a gente estava tentando aí, mas tem uma passagem na Bíblia que fala que tudo tem o seu tempo determinado. E é muito bom estar aqui com você, é muito bom falar contigo, te conhecer. E vamos lá, vamos conversar, vamos trocar algumas ideias aí no Toró de Parpite. Todas as pessoas que eu converso da sua igreja têm uma admiração especial por você, é uma coisa, você tem uma empatia, uma simpatia e uma integração muito boa com as pessoas. Isso é um muito bom sinal. Seja atrasado, mas seja muito bem-vindo à Nova Resende. Conta pra gente como é que o senhor chegou aqui, qual o processo, o senhor chegou da onde pra cá, como é essa história? O meu relacionamento com Nova Resende, com a Igreja Presbiteriana Independente, já tem quase 20 anos, porque eu fui pastor na cidade aqui de Jacuí, depois fui para o Paraná, depois voltei aqui para Alpinópolis, pastoreei aqui durante 4 anos. De Alpinópolis eu fui para o Mato Grosso do Sul e sempre mantive uma ligação aqui por causa do pastor Diogo. Nós temos uma amizade já de quase 20 anos e a gente sempre conversava, ele falava assim: Jean, se um dia eu sair de Nova Resende, eu quero que você pastoreie aqui. Mas aquilo ficava na conversa. E aí no final de 2018, na metade de 2018, eu estava no Mato Grosso do Sul comentando com ele que eu ia sair lá da cidade onde eu estava, e ele ficou quieto, e ele já começou aqui as conversas dos bastidores aí, para eu vir para cá. Recebi o convite, e a Igreja Nova Resende, a cidade em si, a gente tem um carinho muito grande, então já é um relacionamento já antigo aí, era um namoro, né? E se tornou casamento. E a gente está aqui desde o ano passado, pastoreando essa cidade tão querida, tão amável. O senhor é da onde? O senhor nasceu onde? No Espírito Santo, Capixaba? Nosso vizinho? Sou capixaba, rapaz. Eu nasci no norte do Espírito Santo, na cidade de Colatina, mas fui criado mesmo na cidade de Barra de São Francisco, que faz divisa com o leste de Minas, com a cidade de Mantena, né, próximo de Governador Valadares. Então, eu sou de lá. E capixaba, comedor de pão de queijo também, divisa com Minas, né? E tomador de café, e é uma alegria ter nascido naquele estado tão querido, tão bonito, mas já tem um pouquinho de estrada rodada aí pro Brasil afora. Uma história bonita. O pastor, a gente está aproximando, não sei se já aconteceu, já aproximando do centenário da igreja aqui, não? Da igreja presbiteriana. A data de organização dela, 6 de dezembro de 1925. Então, em 2025, já estaremos completando aqui em Nova Resende 100 anos de idade. Uma história bonita. Só me falha a memória agora, as famílias que começaram o trabalho, o Mozart tem isso, né? O pessoal do Salles no meio tem, né? Isso mesmo, tem isso aí. O ano passado eu cheguei a falar... Pode falar. O avô do Landinho, o pai do seu Salomão, acho que são os primeiros aqui, né?
Isso mesmo, né? O ano passado eu fiz um histórico, o Mozart passou para mim, mas aqui uma história bonita de 100 anos já, dentre vários anos que a presbiteriana tem no Brasil. É uma igreja aqui quase centenária, que tem a sua história fincada aqui na cidade e abençoando aqui a nossa cidade, sendo abençoado pela cidade também. E como você chama a igreja? Na igreja católica é a paróquia, né? Tem uma denominação na igreja presbiteriana para a unidade? Não, a gente chama no caso aqui é a igreja e nós fazemos parte de uma regional que começa ali em Alpinópolis e vai até Bandeira do Sul, vai subindo, né? Que a gente chama de presbitério, né? Presbiteriana, presbitério, vem da palavra presbíteros, né? Que são os líderes da igreja. Então, nosso presbitério regional sudoeste de Minas vai aqui de Alpinópolis subindo, né? Até Bandeira, aí de Poços de Caldas para frente já é um outro presbitério. São as regionais para facilitar o trabalho, né? Então, o nosso presbitério aqui é o sudoeste de Minas, mas a gente chama de igreja mesmo aqui, Nova Resende. O senhor encontrou a igreja aqui organizada, bem feita, com todas as condições? Fala um pouco disso pra gente. Ô Luizinho, eu preciso aqui dar honra, a Bíblia fala honra quem honra, ao meu grande amigo, pastor Diogo, né, que está em Poços de Caldas agora. Ele fez um trabalho aqui ao longo de 19 anos e eu cheguei aqui, rapaz, tudo perfeito. Eu só estou colocando aqui as minhas impressões, mas uma igreja muito organizada, uma igreja que ama a cidade, que se dedica, um corpo de líderes ali que eu tenho na igreja, que são fantásticos, né? Então, assim, uma igreja, o pastor Diogo fez um trabalho maravilhoso que facilitou para mim, porque toda mudança gera um certo desconforto, né? Eu sou novo aqui, a igreja é nova para mim também, apesar de um certo conhecimento, mas o trabalho que o pastor Diogo fez, deixando tudo organizado, para mim, me ajudou muito. E eu vou só colocando agora as minhas impressões, cada pastor tem uma maneira de enxergar, né? Mas é uma igreja fantástica e a cidade aqui está muito bem servida com ela. A convivência comunitária da gente com as famílias que são da igreja presbiteriana, a palavra protestante incomoda? Tem essa expressão, tem esse peso? Porque a gente usava muito isso. Tem algum peso? Não. Eu até gosto muito dela, né? Porque a palavra protestante traz uma questão histórica forte, mas é muito tranquilo, pode usar essa palavra. A gente costuma dizer que os protestantes aqui são pessoas muito importantes na sociedade. E é um povo muito bom, um povo, sabe, prático, um povo de muita força moral, entendeu? De muitos princípios, de valor de família. Isso é muito importante para a nossa sociedade. Isso a gente percebe e tem que ressaltar isso. Essa é uma prática dos protestantes, né, pastor? Sabe, Luizinha, nós temos algo que mexe muito com a gente. Nós temos como nossa única regra de fé e prática, talvez essa é a diferença, né? Regra de fé e prática, porque fé tem que ser vivida, né? Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Então, eu acho muito bonito quando a gente realmente encarna aquilo que a gente acredita. Porque eu preciso viver aquilo que eu digo, que eu canto, que eu acredito. E a nossa igreja aqui, de forma geral, as igrejas cristãs, quando elas se empenham em tentar viver aquilo que acreditam, olha, a sociedade é beneficiada, as famílias são beneficiadas. Então, é uma questão muito prática mesmo, a gente trabalha muito isso. O Evangelho de Jesus, ele não é teórico, ele é prático, né? Aliás, o Evangelho de Jesus é ele, né? Porque Jesus é prático, então a gente tenta caminhar dentro dessa praticidade. Jesus é verdadeiro, né? Ele teve uma prática, tudo que ele ensinou é transformador, né? E é muito importante do ponto de vista de fé, né? Fé ultrapassa muito essa visão de crença, né? Fé é uma coisa mais profunda. Tá errado o meu raciocínio aqui, só me corrige aqui. Não, tá certíssimo. A fé é algo interna, mas que ela, sendo algo interno, porque é uma coisa muito pessoal, mas ela precisa se externalizar. E Jesus fazia isso.
Jesus, ele vivia a fé na sua plenitude, né? Eu falo assim, se a gente quiser aprender a viver, fuja das teorias e olhe para ele. Ele era fantástico, né? Como ele vivia, como ele encarava a vida. E eu falo assim, que o maior sinal de que Jesus encarava a vida de maneira brilhante são as crianças. Criança não mente, criança tem um coração sincero, e as crianças amavam estar com Jesus. Então, a gente tem que aprender com ele, né? Então, é fantástico isso. Mas essa tua ideia tá certinho. É um ensinamento muito profundo, né? Muito, muito, muito. Eu falo assim, Luizinho, que se a gente olhar para Jesus, o ensino de Jesus era muito simples e profundo. Para você ter uma ideia, quando Jesus quis falar do cuidado de Deus, lá em Mateus 6,25, ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que haveis de comer ou o que haveis de vestir, olhem para os pássaros e para os lírios do campo. Que coisa mais simples que essa? Olhar para um pardal que ninguém quer, né? Mas que está ali sendo cuidado por Deus. Então, olhar para Jesus, eu creio que é olhar para a vida. É a vida que tem que ser vivida. Então, é fantástico. A fé, para mim, ela é maravilhosa. Vale a pena viver a fé. Pastor, nos cultos, essa questão da pandemia, ela foi um complicador muito grande, porque a presença do fiel é uma coisa que ajuda muito, né? Como é que o senhor está mexendo com essa história? Tratou, porque agora já tem uma certa flexibilização, já ajuda um pouco, né? Como é que foi essa fase anterior? Luizinho, eu falo assim que a minha geração de pastores, a geração de pastores que estão vivas agora, ela tá, ao mesmo tempo que ela está sofrendo um pouco, mas também é privilegiada de viver um momento como esse. Mas a gente sentiu muito. Nós ficamos 3 meses com as portas fechadas, fazendo tudo online. Eu fazia transmissão online todos os dias, fiz um propósito de sempre levar todo dia, de segunda a sexta, e no domingo de manhã e à noite. Mas mexeu com a gente, porque para o cristão o estar junto, né, é algo primordial. A Bíblia fala para a gente valorizar a comunhão, né, que a vida em igreja ela tem que ser vivida na sua plenitude. E de repente isso é cortado. Mas eu tinha um ditado que eu falava muito, que o templo estava fechado, mas a igreja continuava aberta. Mas não foi fácil realmente. A gente tentou, e os pastores, a gente ficava assim com um sentimento, uma sensação de impotência, porque a gente visita, está na casa do fiel, o fiel vem até a gente conversa, aconselha, mas por uma medida de segurança, a gente fez um lockdown realmente, de evitar a visita, de evitar contato, e era tudo por internet. Eu fazia visitas virtuais, ligava pelo Google Meet, ligava pelo WhatsApp para as pessoas, mas não foi fácil, né? E a gente ficava fazendo as transmissões online, que tentava suprir, mas não supria aquilo que a gente acredita. Mas Deus foi cuidando da gente, e agora a gente está vivendo um outro momento que também não é fácil. Porque uma característica muito forte nas igrejas não é só a reunião em si, que é maravilhosa, que é fantástica, mas quando termina, quando dá um amém do término. Todo mundo se abraça. A nossa igreja, a gente tem um costume já centenário nas igrejas presbiterianas, que termina o culto, vamos para o salão social tomar cafezinho, comer biscoito. Isso tudo acabou. E quando voltou o primeiro culto, depois que a prefeitura fez a primeira flexibilização, ao mesmo tempo que foi fantástico, mas foi muito esquisito, porque terminou o culto, eu falei, gente, todo mundo, ninguém se cumprimenta, ninguém se abraça, já começa a sair de trás para frente, não quero aglomeração. Não foi fácil lidar com isso, mas faz parte, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, com esse efeito sanfona, fecha e abre, mas a gente está sobrevivendo com a graça de Deus. A comunidade protestante está feliz de ter um pastor aqui que conhece as ferramentas tecnológicas, conhece a linguagem digitalizada desses novos tempos, e com certeza a palavra de Deus, a palavra de Jesus não faltou na casa deles não, né, pastor? Chegou lá, né? Chegou. Eu até me esforcei
alguns colegas falam assim, mas Jean, só você mesmo, todo dia fazer live. Eu falei, gente, eu estou em casa, estou parado, eu sou muito ativo, eu não aguento ficar parado, então eu vou fazer. E realmente não é fácil, porque não é chegar lá e ligar a câmera, você sabe disso, há todo um preparo, há todo um estudo, mas durante 3 meses eu fiz lives só no sábado que eu deixava para os jovens, mas durante a semana inteira, todo dia trazendo um estudo, e muita gente conversou que valeu a pena, né? E agora que eu parei um pouco com as lives, que voltou os cultos, eu diminuí, o pessoal estava com saudade, pastor, estava tão bom, eu falei, não vou ficar não, vocês vão voltar para a igreja frequentar, né? Com coisa boa, né, pastor? Pastor, como é que é a sua vida de pastor? Quais são os seus compromissos? O que o senhor faz, entendeu? O que o senhor gosta de fazer? Conta pra gente um pouco, vamos conhecer o senhor um pouco aqui. Luizinho, a minha rotina, né, é uma rotina, eu acho que ela é fantástica, né? Porque, primeiro, eu me dedico, sigo até um conselho dos apóstolos, né? Em Atos capítulo 6, capítulo 5 e 6 ali, que surgem os diáconos da igreja, porque havia uma demanda muito grande de pessoas que estavam precisando de ajuda física, comida, e os apóstolos não conseguiam atender todo mundo, então eles escolhem algumas pessoas para cuidar da parte social, e um deles fala assim, olha, nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino. E para mim isso é fantástico, poder ler, eu gosto muito de ler, se pudesse comprar livro, todo dia eu comprava, mas é caro, não é fácil. Mas eu gosto muito de ler, de estudar a Bíblia, de ensinar, eu gosto de ensinar. Gosto de visitar o pessoal, estar em contato com o pessoal. Dizem que o pastor tem que ter cheiro de ovelha. E eu gosto de estar junto, né? Não só para tomar o cafezinho, mas para ouvir as pessoas, dialogar. E uma coisa que eu gosto muito, se eu pudesse eu faria até mais, é estar mais envolvido com a cidade. O ano passado, a gente conseguiu ir nas escolas dar palestra para as crianças, jovens, adolescentes. Foi fantástico. E esse ano eu estava com um projeto de voltar para as escolas, já conversando com alguns diretores para fazermos palestra para os pais. Então essa é a minha rotina, né? E a gente não tem horário. A gente tem os horários de culto, mas eu não tenho horário para atender, para ouvir, para conversar. Muita gente pode pensar, a vida de pastor é boa, né? Eu só fico em casa, mas eu não sei de onde tiraram isso. Vai fazer o que a gente tenta fazer, nós não temos horário, mas para mim é um prazer, é um privilégio. Essa é mais ou menos aí a minha rotina, a minha vida de pastor. E no final de semana, então, a coisa se intensifica, a gente coloca toda a energia naquilo que a gente está fazendo. É mais ou menos por aí. Fora da pandemia, muita visita, né? A igreja anda, né? Vamos dizer assim, né? A igreja sai do corpo físico dela e vai até... Eu acho muito bonito esta imagem do pastor, do pastoreio, do rebanho. Eu acho linda essa imagem, tá entendendo? Eu acho que isso aí é muito, muito bonito. Eu também acho, porque quando você evoca a imagem do pastor, é uma figura que vem muito do Antigo Testamento. Davi fala, né? Davi era um pastor de ovelhas e quando ele escreve o Salmo 23, ele tinha muita propriedade naquilo que ele escreveu. Ele fala, o Senhor é meu pastor. É o cuidador, aquele... nada me faltará. Por que não falta? Porque temos um pastor que cuida. E essa imagem é muito bonita, né? De estar junto. E eu confesso que uma das coisas que mais mexeu comigo é o fato de não poder estar junto ali, de sentir a ovelha, de dar um abraço, de conversar olho no olho. Mas essa imagem do pastor, ela é fantástica. E quando ela é bem feita, ela é bem trabalhada, isso causa um efeito terapêutico na vida das ovelhas e da cidade que está ali. Quando chega na base, né, chega onde tem que chegar, não fica só no discurso, vem para a prática, transforma, né? Tem um papel transformador, né? Transforma. Muito, muito mesmo. Muito, muito transformador. Quais são os segmentos da igreja que tem projeto para jovem, projeto para casais? Como a igreja é estruturada do ponto de vista da interface dela com a sociedade dela? Sim, sim. A igreja presbiteriana, por si só, ela é muito bem organizada. Eu vou falar aqui de Nova Resende, né? Ela tem uma estrutura muito boa, que a gente tenta atender, assim, todas as demandas que surgem para a gente. Por exemplo, nós temos um trabalho forte com as crianças,
Nós temos um trabalho lá no Lula, tem uma congregação lá, uma igreja foi construída lá, que todos os sábados tem uma equipe que cuida. Temos um trabalho forte que a gente chama de escola bíblica dominical, todos os domingos pela manhã, os pais vão, a igreja tem várias salas ali para as faixas etárias, para trabalhar com elas. Temos um trabalho para jovens também, temos líderes de jovens. Nós começamos o ano passado, quando eu cheguei, um trabalho para casais, chamado Casados e Felizes, que uma vez por mês eu me encontro com uma média de 40, 50 casais lá na igreja, dou um curso chamado Casados e Felizes. É um curso de 10 meses, a gente começa sempre em fevereiro, vai até novembro, e no final a gente faz um jantar com diplomação, né? Então assim, e o trabalho social também da igreja é fantástico. Eu tenho uma equipe muito boa que cuida, é uma equipe muito amorosa que tem o dom do socorro mesmo, que atende as pessoas. Eu falo assim, a gente precisa ir até onde a nossa perna alcança, mas se der para espichar um pouquinho a perna, a gente espicha. Então assim, a gente sempre olha, eu falo que a nossa igreja não pode ser uma igreja de gueto, fechada dentro de si mesma. Quando uma igreja ela se fecha, ela vive para si, ela perde o sentido de que essa igreja, a igreja ela tem que ser para a cidade. Eu tenho por costume dizer, Luizinho, e eu falo isso com todo temor no coração, que eu não sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Nova Resende. Eu me considero um pastor de Nova Resende, um pastor para a cidade. Isso. Todo esse rebanho que está aí. E eu falo isso para a igreja. Nós não somos igreja presbiteriana independente do Brasil. Nós somos igreja presbiteriana independente de Nova Resende. Então, tudo que a gente tenta fazer é para tentar alcançar também a cidade e abençoar a cidade. Essa é mais ou menos uma estrutura que a gente trabalha. Eu sempre disse do ponto de vista de comunicação, e hoje eu estou podendo praticar isso aqui com uma TV aqui pequenininha, artesanal, é o seguinte: o homem não vive no planeta, o homem não vive no continente, o homem não vive no país, o homem não vive no estado. O homem vive na aldeia dele. E é nessa aldeia que você pode alcançá-lo e transformar. Isso que você está falando é esse conceito, né? É na aldeia, né? E se falar de rebanho, ainda melhora a expressão aldeia, né? É verdade. É na cidade que a gente vive. Tem que amar essa cidade, né? Amar e viver por ela. Aqui a gente é capaz de agir, de transformar. Quando você fica discutindo o macro, muito grande, muito aberto, a tua capacidade de interferência é muito pequena. E isso dá um desapontamento enorme. Quando você atua na tua aldeia, né, você consegue transformar. Acho que é muito importante esse conceito. A estrutura organizacional. Você é o pastor, tem uma diretoria, tem uma coisa. Eu estou aprendendo aqui, por favor, e tenho certeza que muita gente está aprendendo como funciona estruturalmente a igreja presbiteriana, a igreja dos protestantes aqui de Nova Resende, que está aqui há quase 100 anos, tem uma importância enorme nessa história. Depois eu vou contar uma historinha aqui que o pastor deve saber, mas é interessante. Como é que é a estrutura organizacional de vocês? Eu sempre falo assim que a nossa estrutura ela é piramidal no sentido organizacional, não de alguém melhor do que o outro. Mas nós temos uma estrutura piramidal, né? Você tem a igreja local, e dentro dessa igreja local você tem as lideranças organizadas. Você tem um pastor, ele está na ponta dessa pirâmide, não porque é melhor, mas porque ele vai estar ali para pastorear, para gerir, para caminhar com o povo e orientar o povo. Preparado para isso, né, pastor? Isso mesmo. Junto com o pastor, eu falo assim que ao lado do pastor, junto com ele, estão os presbíteros, que é a liderança maior da igreja. Os presbíteros são representantes da igreja junto comigo. Para ser um presbítero na igreja tem que ter um certo tempo de igreja e é feita uma eleição de 3 em 3 anos. A igreja escolhe, né, tem um número que é delimitado, né, mas a igreja vai votar e escolher os seus representantes para trabalhar junto comigo. Votam? São os fiéis da igreja que votam. Quem é membro da igreja... eu acho muito fantástico. Então as pessoas escolhem. Hoje nós somos em 5. O Mozart é um. Essa diretoria nossa, a gente chama de conselho. Conselho. Sou eu presidente do conselho,
Aí você tem o Mozart, a Juliana, do tamanco, né, que a gente chama aqui o mecânico, o Elton e o Isaías. Nós 5 formamos o conselho da igreja, e esse conselho é que administra no sentido espiritual e também organizacional a igreja. Então essa é o cabeça. Depois vem a estrutura social, que é um grupo de pessoas que a gente chama de diáconos e diaconisas, que vão cuidar da área social da igreja. Hoje nós temos 8, 4 homens, 4 mulheres, que também são votados e escolhidos pela igreja, que vão cuidar especificamente da área social. Cesta básica, pessoas estão doentes, né, carentes, qualquer coisa, eles cuidam dessa área. Depois você tem os ministérios da igreja, as lideranças, líder de jovens, líder do Ministério de Música, do Ministério Infantil e por aí vai. Essa é a nossa organização local. Temos tesoureiros, CNPJ, tudo certinho, tudo organizado. A nossa igreja ela funciona, e tudo às claras, né? Tudo às claras. A transparência é maravilhosa. A música é uma coisa muito importante na igreja, né? Olha, eu falo assim que eu não sei cantar, eu gosto de cantar. Eu sou apaixonado por música, eu tenho uma veia musical. Não sou músico, não toco no instrumento, mas gosto e estou sempre cantando com o pessoal. E é uma característica muito marcante nas igrejas, vou falar de protestantes, né, mas igrejas cristãs, a questão da música, porque a gente consegue levar uma mensagem para as pessoas musicalmente, e isso traz uma paz no coração, uma paz para o espírito. Então a gente tenta se esmerar. Eu tenho um grupo musical ali muito bom, tem uma equipe grande ali, que a gente faz até escalas, cada culto é uma equipe que ensaia, que se esmera, né? que se dedica, né? Vai mais cedo, organiza tudo. Então, assim, a música para nós, ela caminha junto ali com o ministério de pregação do pastor. A música é um tipo de elevação, né? Muito, muito. Não dá para viver sem música. A música falou de duas coisas. Eu não tenho nenhuma educação musical, nenhuma, mas gosto muito de música e ler. Eu adoro ler, eu leio muito, eu leio todo dia. Para mim, todos os dias eu leio, pouquinho, muito, eu leio todo dia. Quando eu estou na praia eu leio muito, mas eu leio, gosto muito de ler, estou sempre lendo. Pastor, nós estamos chegando perto aqui do final do nosso programa, e eu não sei, talvez a minha ignorância aqui tenha deixado alguma coisa importante para trás. Gostaria que o senhor falasse de alguma coisa importante que o senhor considera, fazer mais alguma ponderação. Se o senhor quiser fazer o nosso sinal, a nossa plataforma está aberta para o senhor. Fique completamente à vontade. Luizinho, primeiro eu quero agradecer a você, ao Mateus, a sua equipe, porque a Web TV... A nossa grande equipe. Mas é um site, uma TV que tem abençoado muito a cidade. Eu acompanho muito o trabalho de vocês. Então, primeiro, agradecer a vocês. Segundo, agradecer a Nova Resende, que me acolheu. Eu sou casado, minha esposa se chama Damaris, eu tenho 2 filhos, Luiz Eduardo, que mora em Dourados, Mato Grosso do Sul, estuda lá, já tem 22 anos, tem uma filha de 14 anos, a Maria Clara, e a cidade nos acolheu assim de forma maravilhosa. Então, para retribuir esse carinho, a gente tenta fazer o máximo. Mas eu queria dizer para a população de Nova Resende 2 coisas. Nesse momento que a gente está vivendo agora, primeiro, vamos nos cuidar. Eu acho que quando a gente se cuida, na verdade eu estou demonstrando amor. O cuidado agora, Luizinho, é uma demonstração de amor pelo outro. A Bíblia diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quando nessa pandemia a gente não se cuida, eu vejo jovens, a moçada está aí cheia de força, cheia de gás, mas eu vejo às vezes um pouco uma displicência em algumas coisas. Quando eu não cuido, é porque eu não estou amando o outro, não estou me amando. Então, primeira coisa, vamos nos cuidar nessa pandemia, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos colocar o nosso coração nisso. Se não é para fazer, não vamos fazer. Vamos tomar cuidado, vai passar. A mensagem é essa, gente, vai passar esse momento. Vai para 4 meses, né, que a gente está aí, mas vai passar, uma hora acaba, uma hora a vacina vai estar aí, vai imunizar todo mundo, e a gente vai superar tudo isso. Mas até isso passar, vamos nos cuidar, vamos amar o outro. E a outra coisa, gente, que a gente não pode nunca se esquecer, é que nesse momento a gente precisa de muita fé.
Tem uma passagem da Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 12, do velho e sábio Salomão, já na sua maturidade, já bem de idade. Salomão ele escreve assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque quando chegarem os maus dias, eu não direi, não tenho neles contentamento. Eu creio que é um tempo da gente se lembrar de Deus. Eu creio que é um tempo da gente voltar o coração para Deus. É um tempo de muita reflexão. É um tempo que a gente está talvez reaprendendo a conviver consigo mesmo. Talvez isso tenha deixado muita gente doente, porque a gente não quer viver consigo mesmo, a gente foge do silêncio, né? Eu falo assim de forma geral, mas é um momento para isso, para a gente aprender a olhar para dentro da gente, olhar para o outro, mas nunca se esquecer de Deus. Nova Resende, nós fizemos um movimento ontem, foi ontem, né? Não, segunda-feira, foi segunda, né? Segunda-feira, isso, foi segunda-feira, desculpa, e levando a cidade inteira a clamar a Deus. Então vamos buscar a Deus de coração, de alma, e quando a gente busca a Deus, Deus nos inspira a buscar o outro, e amar, e a perdoar, e caminhar junto. A vida é breve, e eu creio que a gente pode viver muito feliz. Essa é mais ou menos uma mensagem que eu gostaria de passar. Viu que beleza? Pastor passou uma mensagem aqui para esse momento muito interessante e muito bonita. A inquietude da juventude, a necessidade de fazer coisa, muitas vezes acha que não faz isso, não faz aquilo, é uma forma de enfrentamento, de mostrar independência. O que este momento requer é que a gente não tente enfrentá-lo. Ele é mais forte que a gente. Isso. Esse vírus é mais forte que a gente. O que nós precisamos fazer? Precisa compreender o momento, ter paciência, sabedoria, que vai nascer um dia melhor. Por mais tenebrosa que seja a noite, né, pastor? Vai nascer um novo dia. Bonito, lindo, com sol, a gente tem que ter paciência para aprender isso. Quero agradecer ao pastor por ter vindo aqui falar com a gente, pastor Giancarlo, da Igreja Presbiteriana Independente de Nova Resende, e uma expressão que ele usou muito bonita: ele não é pastor da Igreja Presbiteriana, ele é pastor de todo o rebanho, de todos nós. Temos que aprender isto. Isto é muito importante, né? Que todos os pastores sejam pastores. Nós somos um rebanho só, com vários pastores. Isso é muito importante ficar para a gente. Queremos agradecer muito obrigado, pastor, pela sua presença. Muito obrigado por ter vindo aqui. Vim aqui engrandecer, honrar nossa modesta programação com a sua entrevista. Tá bom? Muito obrigado. Luizinho, agradeço. Eu posso terminar fazendo uma oração pela cidade? Faz o que você... O espaço é seu. Só vai engrandecer isso aqui, uma oração. Pode Amém. Ficar à vontade. Então vamos orar. Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor agora em oração. Primeiro te somos gratos, porque a despeito de lutas e dificuldades, nós cremos na Tua misericórdia, no Teu amor e na Tua bondade. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado, é o Senhor que nos mantém de pé. Mas eu quero aqui neste momento, primeiro pedir a Tua bênção para Luizinho, toda a sua equipe, para esse trabalho maravilhoso. Mas nós queremos continuar buscando ao Senhor e abençoando a nossa cidade. Abençoe Nova Resende, abençoe os nossos governantes, abençoe todos que estão especialmente na linha de frente no combate à pandemia, especialmente o pessoal da área da saúde. Põe a Tua mão poderosa sobre eles, protege, blinda com a Tua presença. E abençoe a nossa cidade, ó Pai, que o nosso coração esteja em Ti. Colocamos Nova Resende em Tuas mãos, a nossa região, nosso estado, nosso país e o mundo. Muito obrigado por tudo. Nós oramos, ó Pai, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. E não vou demorar mais tempo não, tá bom? Venha, é um prazer. E está combinado, então me oferecendo, vou deixar o compromisso, o convite para fazer o programa toda semana de 2 minutos, aqui o espaço democrático aberto para você trazer essa palavra aí, tão sagrada, tão bonita e paz no coração da nossa gente, tá bem? Muito obrigado, gente. Estamos encerrando aqui o nosso Toró de Parpite, tão bonito, com uma oração no final. Estamos precisando de oração, de reflexão, de pensamento, de paciência, de sabedoria. Vamos fazer isso, né? Toró de Parpite, encerrando, semana que vem então com mais um aqui. E como eu sempre encerro, quero dizer aquelas coisas: viva a Nova Resende, viva a Nova Resende, viva a nossa terra. Muito obrigado, até semana que vem.